relacionamento de Gislaine e Darlan no começo era mil maravilhas, mas a partir do momento em que eles foram morar juntos, os problemas começaram. Na verdade, começou mesmo a ficar ruim quando eu fiquei desempregada, a convivência, porque durante o nosso processo no início, a gente não tinha convivência, porque eu trabalhava e estudava, então, e ele, como trabalhava à noite, eu não via ele na semana, eu só via ele nos finais de semana, então a gente não tinha muita convivência, então era mil amores, né? Mil maravilhas. E aí quando eu fiquei desempregada que começou mesmo a parte difícil do relacionamento. Ela descobriu que o marido já havia sido casado e o ciúmes tomou conta da relação. Eu questionei ele, ele me contou que ele foi casado há 4 anos e se separou dela por conta dela ter traído ele. Como ele trabalha próximo dos parentes dele, sempre tinha um e outro que comentava dela. Aí ele vinha e me falava e isso daí já era um motivo de briga. Gislaine conheceu as palestras através dos programas e ficou curiosa para participar. E aí, por curiosidade, comecei a assistir. E como chegou a um ponto da minha relação que nada dava certo, a gente não conseguia se entender de maneira nenhuma, eu pedi pra ele comprar o livro Casamento Blindado. Só que nesse primeiro começo, assim, que eu comecei a ler, tipo, você se identifica com as histórias que o Renato e a Cris contam, mas eu não apliquei, não coloquei em prática. Porque pra mim, ele gostava muito de mim, que independente da forma da nossa relação, por mais difícil que fosse, ele não iria me deixar. Mas com o passar do tempo, ela percebeu que não era bem assim. Ele falou pra mim assim, ó, eu vou te dar a última chance, a gente vai viajar e se você não mudar, em 2016 a gente vai se separar. Eu não, tudo bem, amor, eu vou mudar. Só naquele, eu vou mudar. E nunca mudava. A gente brigava, aí ficava de bem, aí voltava. Era só uma questão de dias para iniciar uma nova briga. E para não acabar com o casamento, ela resolveu colocar em prática o que ouvia. A gente pensa que você se casa com a pessoa certa e o seu relacionamento vai dar certo porque é a pessoa certa. Então, se não tá dando certo, é porque a pessoa não é a pessoa certa. Então, eu pensava que era isso. E teve um depoimento da Cris e do Renato que eles falaram que não é. A gente que tem que fazer acontecer e valer a pena. E der certo, né? Então, foi isso. Então, eu coloquei em mente que, não, eu não vou acabar com o meu relacionamento. Eu vou lutar por ele, né? E foi o que eu fiz. Já para Darlan, o começo do relacionamento também foi cheio de problemas. 5 meses depois do namoro, a gente foi morar junto. Aí começou as brigas. Ela começou com a neurose dela, aí só era briga todo dia. Eu chamava ela, a gente começava a falar, para com isso, não tem motivo pra gente ficar brigando, vamos tentar viver, vamos viver numa boa, mas ela nunca, não concordava comigo, sempre era motivo de briga. E quando a esposa começou a ler o livro e assistir aos programas, ele notou a diferença. Senti muita mudança, né? Parou mais as brigas, ela depois disso aí parou mais os ciúmes e aí foi, aí a gente está vivendo uma maravilha hoje. Os aprendizados mudaram a vida do casal. Eu aprendi a usar a razão ao invés da emoção, porque quando ele começava a brigar comigo, eu estourava, aí eu começava a falar mais alto que ele, então ficava aquela disputa. Quem fala mais alto, quem xinga mais, quem ofende mais. Era bem assim. Aí eu aprendi muitas coisas, principalmente o Renato, outro dia estava falando lá que mulher não é só empregada. Isso que eu botei na mente e tem razão. Hoje em dia você tem que ajudar para ser ajudado. Foi isso que eu coloquei em prática com ela. Eu cheguei a conversar com ela, vamos fazer as coisas dar certo entre eu e você. Aí a gente começou a conversar e botar as coisas em prática. Os dois estão juntos há 3 anos e 8 meses e completaram 2 anos de casado. Se não fossem estas lições, o relacionamento já teria chegado ao fim. Eu aprendi que você tem que conhecer a bagagem do seu cônjuge e não julgar. Você tem que tirar aquilo como experiência. Porque se eu conhecia as coisas dele, porque em vez de eu ser diferente daquilo que era traumático para ele, eu ficava jogando na cara dele. Não pode ser assim. Eu parei com as minhas neuroses. Hoje essas coisas do passado não me afetam mais. Então ele não tem mais briga. Ela parou com os ciúmes dela de um doentio, parou com aquelas intrigas comigo. Quando eu chego em casa estressado, ela já sabe o ponto de me acalmar. Aí a gente hoje dá super bem. Ele é muito carinhoso, ele me dá atenção, ele pergunta como foi meu dia, sabe? São pequenos gestos que fazem toda a diferença.
Você vê que não é uma questão de incompatibilidade de gênios, porque se alguém olhasse para o Darlan e a Gislaine no momento que eles estavam no pior do relacionamento deles, com certeza diria, esses dois não se dão, não são compatíveis. Olha só, não tem jeito para eles. Mas não era o problema que eles eram incompatíveis, era que as atitudes deles estavam incompatíveis. E você vê que uma vez que eles se resolveram interiormente, eles conseguiram resolver o relacionamento. Às vezes você quer resolver o seu relacionamento sem se resolver por dentro. Você tem seus problemas, você tem problemas, por exemplo, por que você é tão carente? Por que você mendiga tanta atenção? Por que você é tão ciumento? Por quê? Isso é um problema, você tem que achar de onde vem isso. E nós temos ajudado as pessoas a acharem da onde vem todos esses probleminhas que acabam estragando qualquer relacionamento. Problemas, né? que às vezes a pessoa nem sabe que tem, ela acha que é normal, porque ela já está tão acostumada com as brigas, com a falta de paz em casa, com fazer relacionamento e desfazer relacionamento, ficar sem falar, ficar brigado de mal, que ela acha, isso é normal, todo casal vive assim, todo casal é assim. Será que é assim mesmo? Você vai conhecer hoje um casal que achava que era normal essa vida de inferno. Tudo bem? Bem-vindos ao programa, Juliana Alessandra. Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Hoje vocês estão bem, mas não era assim, não foi sempre assim. Vocês estão juntos há quanto tempo? Juntos há 3 anos. 3 anos. Isso. E como foi esse relacionamento aí desde o início até vocês chegarem às nossas palestras, que eu entendo que foi há 6 meses apenas. Sim. Hoje vocês estão bem, mas até 6 meses atrás a coisa estava feia. É isso? Muito feia, porque já começou antes mesmo da gente se conhecer. Eu já vim desde a minha infância vendo meu pai agredir minha mãe, né? Ele já esfaqueou ela. E eu saí de casa muito cedo, me envolvi com relacionamentos frustrados. Um desses relacionamentos foi com um homem muito mais velho do que eu. Na época eu tinha 18, ele mais de 30 anos. E nisso já começou. Eu queria ser feliz, mas nada dava certo. Fui morar junto com ele, para piorar. Aí ele, no começo era 1000 maravilhas. Aí depois começou a sair escondido de mim, começou a mentir, me traía. E eu falava, não, ouvindo conselhos de amigas, falava, vou fazer o mesmo. Aí comecei a sair, comecei a atrair ele também. As amigas falavam, dá o troco nele. Dá o troco. Aí falava, arruma um que tem dinheiro. Era assim. Aí comecei a sair, me envolvi com um homem nessa traição, casado, que tinha muito dinheiro, mas eu não era feliz. Nisso comecei a entrar em depressão, comecei a emagrecer muito, muito. Tanto que quando eu cheguei aqui em São Paulo, minhas irmãs falavam, estava passando fome lá? De tão magra que eu estava, não estava bem em nada. E sempre foi assim, relacionamento atrás de relacionamento. E foi quando eu conheci ele, que eu pensava que ia mudar tudo. Aí piorou. Ele tinha uma ex-mulher, ela não aceitava o fim do relacionamento. Nisso, ela me perseguia, né? A gente já saiu até no tapa dentro do trabalho, foi uma das razões que eu perdi meu emprego. Fui para outro... Você com a ex-mulher? Com a ex-mulher dele. Saíram no tapa? No tapa, dentro do meu trabalho. Fui mandada embora, fui para outro emprego, continuou a mesma coisa, ela me perseguia. Tive que sair desse emprego também totalmente destruído. E você, Juliana? Bom, você tinha uma ex, já deu para saber que você tinha uma ex. Sim. É um sofrimento. Vivia totalmente destruído na vida sentimental, uma vida totalmente assim, fracassada. Ficava com muitas mulheres, mas eu não conseguia ser feliz. E eu ficava me perguntando o que é que eu tinha, o que é que eu estava fazendo, porque nada dava certo. Porque já cheguei ao tempo de um certo tempo com uma mulher, de eu ver que não era amor, que era amor de carne, aquele amor só de ficar para satisfazer, mas não para poder viver uma vida com ela. E aquilo foi me entrando dentro de mim. E eu falei, não quero mais viver essa vida, porque eu procurava uma mulher para me fazer feliz. Eu queria ser feliz, mas eu não conseguia. E com isso veio bebida, droga, muitas amizades, traição, ao ponto de chegar de ela viajar e eu colocar a mulher dentro de casa. Outra mulher dentro de casa, na própria cama, que eu dormia com ela, porque eu não estava aguentando mais, eu queria ser feliz, não queria saber de que jeito, eu queria ter uma mulher que me fizesse feliz. Quer dizer, você tinha muitas mulheres, é isso? Tinha.
várias mulheres passaram por você, pelas suas mãos. Aí fora, o cara que faz isso é o cara, é o pegador, Sim. Você tem quantas você quiser, você se relaciona com quantas você quiser, você é o cara. Mas para você isso não estava funcionando? Não, para mim não estava. Qual era o resultado, o saldo disso, depois de ter ficado com várias mulheres, até traído sua mulher? Qual era o saldo emocional disso, mental, que ficou com você? O que ficou comigo foi que eu não conseguia ser feliz. Que não era por ter várias mulheres que eu ia ser feliz. Que eu tinha que ter uma mulher só. Uma mulher que gostasse de mim de verdade. Que me amasse de verdade. A chegar um ponto que eu falava assim, que eu não queria mais saber de mulher. Eu queria dar um tempo para a mulher. Enquanto eu não encontrar uma pessoa certa, que gosta de mim, que cuida de mim, eu não quero mais saber de mulher. Você achava o quê? Que elas usavam você ou que elas não gostavam, estavam com você por outras razões? Era Sim, isso? ficava por ficar. Só queria saber de sexo, né? Uhum. Mas nada de amor, para viver uma vida, ter uma relação de marido e mulher. Você não tinha nenhuma intenção de formar uma família com aquelas mulheres. Você também estava procurando, né? Estava procurando. Que chegou da forma errada, mas estava. Isso, chegou no relacionamento que eu tive um filho. Uma filha, hoje tem 14 anos. E em outro relacionamento, mais 2 filhos, que é a da ex. Mas mesmo assim, a gente pensava que um filho ia trazer aquela felicidade, ia ter uma vida de marido e mulher. Mas na verdade, não foi nada disso não. Uhum. Só sofrimento. E chegar ao ponto de eu estar em casa, deitado, até para dormir, ela chegar com a faca para poder me matar. a ex. A ex. Você levanta, senão eu vou te matar, seu desgraçado. Que jogava água no meu rosto para me acordar, me chamava de vagabundo, de não sei tudo que era, sem fazer nada, sentado. Até a família achava estranho. O que é que tá fazendo? Ele não tá fazendo nada. Bom, não precisa dizer que acabou, né? Ela não aceitou muito bem, como a gente entendeu ali. Aí foi atrás. Mas acabou, assim, entre aspas, até você encontrar a Alessandra, você ainda estava tentando finalizar esse outro relacionamento, Sim. né? Ela não aceitou o fim. Mas quando finalmente houve esse término e vocês dois estavam juntos, o que aconteceu? Vocês foram morar juntos logo? Como foi? Já fomos morar junto, que foi outro erro. Aí a gente pensou que ia dar certo, aí piorou. Porque ele não me entendia e eu não entendia ele. Eu queria impor o meu jeito, eu queria que ele ouvisse o que eu falava e ele não ouvia. Aí nisso vinha mais discussão, mais brigas. Ele também era muito ciumento. Eu não podia, a gente saía na rua, eu não podia olhar para canto nenhum. Porque se eu olhasse, ele já falava que eu estava olhando para homem. Também isso veio mais sofrimento ainda. E eu, muito sentimental, só sabia chorar. Cada briga chorava, ia para o banheiro chorar, ficava a madrugada toda chorando. E nisso também no trabalho. A gente discutia na frente dos clientes, as pessoas chegavam e falavam. Vocês trabalhavam juntos? Trabalhávamos juntos, tínhamos uma loja. A loja de vocês? Nossa. Nossa. E nisso também, brigava. Aí, deixa eu só imaginar isso na minha mente, era loja de quê, assim? Vocês vendiam o quê? De eletrônicos. Eletrônicos. Aí então eu era um cliente, eu chegava lá, vocês estavam atrás do balcão, é isso? Sim. Sim. Aí de repente quebrava o pau. Discutia, não entendia o outro. Dava opinião de fazer alguma coisa, de comprar alguma coisa, de um cliente querer alguma coisa, a gente não entendia. Eu não entendia o que o outro estava querendo falar, querendo ser o melhor para a loja, né? Para o nosso trabalho. Então eu só perguntava qual era o preço e vocês começavam a brigar. Isso, não é assim, desse jeito, você tá errado. Aquela briga me discutia. Eu não tinha paciência. Não tinha paciência. Uhum. Não tinha, porque eu fui trabalhar primeiro, depois ele foi comigo. E eu não tinha paciência para ensinar. Uhum. Não tinha nenhuma. Ele me perguntava uma coisa, eu já falava alto. Isso que ele não gostava. Eu sempre falava alto com ele. Isso para ele era a morte. Ele não queria que eu falasse alto, mas eu não via isso, que eu estava desrespeitando ele por falar alto, por querer me impor. E ele não aceitava. E isso com certeza afetou a loja de vocês. Chegou um ponto que teve um rapaz, um amigo, que viu isso tudo. E ele observando, a gente ali brigando, discutindo na frente dos clientes, ele me chamou e falou. Ele falou, pode falar. Pode falar e descascar mesmo, pode falar. Ele falou tudo, você é muito ignorante, sua esposa. O cliente falou isso pra você? Não, um amigo. Chamou no canto. Foi um rapaz. Um amigo, né? Um amigo assim que a gente conheceu. E ele falou assim, você é muito ignorante, você não trata bem a sua esposa, não pode ser assim não. E eu pode falar tudo que tiver, falar, pode falar.
que eu preciso mudar. Você foi humilde para ouvir. Quanto tempo vocês ficaram nessa situação, assim, brigando? Até 6 meses atrás, né? Mas assim, quanto tempo de relacionamento? Nesse tempo, assim, brigando assim, de longe, tudo, uns 8, 9 meses, né? Isso. Mas desde o começo já vinha brigas antes, né? Uns 3 anos. E foi aí que, quando esse amigo seu falou sobre isso, que você reconheceu que precisava buscar ajuda. Buscar ajuda, mas mesmo assim não só foi na loja não, foi uma situação que até na rua, assim, eu andando com ela, a gente discutia de eu sair na frente, deixava ela sozinha. Na porta do elevador, deixava lá dentro. Entrava para dentro de casa, não estava nem aí. Seus relacionamentos duravam normalmente quanto tempo? 3 anos, 4 anos. Imaginei. Estava chegando no ponto de terminar, né? O de vocês também. Porque tem gente, já reparou que tem gente um ciclo, quando vai, né? Vai chegando aquele tempo de relacionamento, ela começa a fazer tudo para dar errado. Ela não consegue passar daquele limite, né? E você achava, você me dizia antes que você achava de certa forma que isso era normal, que quando você ouviu falar das palestras, você achava, não, para que nessas palestras? Porque isso é normal. Você não precisava, era isso que você falou? Eu não precisava, eu achava que era normal, porque estava acontecendo era normal. Que a gente ia resolver, mas nunca resolvia. O problema sempre continuava e piorava. Aí vocês chegaram às palestras. Você vai ver agora o trabalho das palestras para casais e solteiros que o Juliano e a Alessandra conheceram e o que aconteceu como resultado da participação deles. Presta atenção. Para quem viveu decepções amorosas, é difícil de acreditar que é possível esquecer o passado e assumir o controle novamente da própria vida. Mas quem vem às palestras prova que é possível com a própria história. As palestras, ela tem transformado a minha vida. Em que sentido? Eu não imaginava, nunca tinha passado pela minha cabeça que o amor ele poderia ser inteligente. Antes de encontrar a terapia, de ler o livro, de começar a cuidar de mim, eu era bem emotiva nos relacionamentos, eu tinha eu era autoritária, eu queria mandar no relacionamento e aqui eu entendi que não funciona dessa maneira. No amor, uma pessoa não está superior à outra, mas você está igual a ela. E no passado era, assim, destruição total na minha vida sentimental. Hoje eu optei por estar solteira pelo fato de que não é tão fácil encontrar alguém para você se relacionar, né, da maneira inteligente. Estou confiante, eu estou bem comigo mesma. Eu aprendi com a Cris que o mais importante é você estar bem com você. Porque quando você está bem com você, você exala. Você exala para as outras pessoas. Você tem que se valorizar primeiro, você tem que entender o seu valor. A pessoa que se valoriza, ela não cai no mundo, ela não vai lá. Você solteiro, por exemplo, que está sem ninguém, você não vai entrar em relacionamento com qualquer um, porque você se valoriza. Você é fiel, primeiramente, a você. Você é fiel, peraí, eu sou uma pessoa, eu não vou me dar para qualquer um, eu não vou me entregar para qualquer um. Não é todo mundo que pode me ter. Lições que são passadas através da experiência de quem venceu os problemas. O Renato e a Cristiane, a cada quinta-feira, compartilham um mar de novas possibilidades. Então, eu tenho assistido na televisão, tenho acompanhado. E eu acho muito importante o que a Cris e o esposo dela faz. Porque tem muitos casais que sofrem, né? E não sabe como resolver o seu problema em casa. E eu pretendo hoje sair daqui, né, com mudanças, transformação. E eu creio que começa a partir de hoje. Eu cheguei na terapia do amor decepcionado por conta de um relacionamento que não deu certo. Foi um relacionamento em que eu me dei, porém eu não fui correspondido. Então eu me coloquei de pé, né, tomei atitude e comecei a praticar tudo que foi passado aqui. Primeiro eu me tratei, cuidei de mim e hoje eu estou pronto para começar um novo relacionamento, não para ter apenas um relacionamento, mas para ter um relacionamento para a vida toda. Quando você usa o poder do não, você abre portas para o que presta, para o que é bom, para o amor total. Você cria espaço para o que é real e verdadeiro. Por que pessoas de sucesso são exigentes, às vezes são difíceis de agradar? Porque elas não aceitam qualquer coisa. Elas aprenderam que o bom
é inimigo do melhor. Elas aprenderam que se elas não disserem não para o que não presta, elas nunca vão ter o que presta. Novas possibilidades e novas histórias que começam a ser escritas por quem tomou a atitude e também decidiu mudar. O Bruno e a Michelle vieram pela primeira vez e não querem mais parar. Eu vi uns vídeos no YouTube, as 21 dicas que a Cris e o Renato fizeram e eu gostei muito. Eu comecei a ver da 16 pra frente, que foi até a gente tinha discutido uma vez por alguma coisa que tinha acontecido, aí a gente foi ver os vídeos e gostei. Aí falei com ele que tinha essa palestra de quinta-feira e eu queria que ele viesse muito comigo. A importância é o amor, né? Não deixar apagar nunca. Eu digo pra ele sempre que o amor é que nem um jardim, né? Tem que regar todos os dias. A gente tem 3 anos de casado, né? Todo mundo fala pra gente que é lua de mel. Mas eu sempre falo pra ele pra gente renovar, ver palestra, ver vídeo. Eu tô muito interessada em comprar o livro deles pra gente ir inovando, não deixar o amor acabar, né? Foi muito boa a palestra, com bastante informação. Pessoas que realmente têm uma experiência de vida até a mais para passar para nós, que somos novos de casados, né? E estou saindo daqui bem feliz. Eu cheguei na terapia do amor desacreditada, eu achava que não ia ser feliz, frustrada por tudo que eu já passei pela minha vida sentimental, então para mim não tinha mais jeito, não tinha mais saída. Eu conheci pessoas onde eu achava que eu ia ser feliz, mas eu fui frustrada, eu fui enganada e por um bom tempo eu fiquei batendo na mesma tecla, acreditando que a pessoa ia mudar, que eu ia conseguir resolver aquele problema do meu jeito e eu não tive resultado. E a solução que a Débora precisava para resolver os problemas, ela encontrou quando conheceu a terapia do amor. Eu conheci a terapia através de alguns amigos, né, que me falaram que aqui eu ia ter a resposta, mas a resposta para minha cura, porque eu era muito machucada. Então eu cheguei dessa forma aqui na terapia, né, muito machucada, foi ouvindo as palestras, praticando o que eu ouvi aqui dentro, né, e hoje, depois da terapia, eu posso dizer que eu tô bem, que eu tô feliz, que eu tô preparada para um relacionamento e o que passou, passou. É daqui para frente agora. Terapia do Amor, palestra com Renato e Cristiane Cardoso nesta quinta-feira às 10 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada é gratuita. Então, eram estas palestras, Juliana e Alessandra, que vocês, aliás, especialmente você, Juliana, achava que não precisava, que o casamento estava bom. Na verdade, é típico do homem, né? Muitos homens pensam assim, né? Que não precisa fazer nada, que não precisa, não é problema. Ou então eu resolvo, eu sou homem, eu vou resolver do meu jeito. Né? Até que o teu amigo falou, ó, você trata a tua esposa muito mal. Aí você reconheceu. Na verdade, você sabia, no fundo você sabia, né? Mas você não sabia como mudar. Isso. O que aconteceu quando vocês vieram para as palestras? Vocês começaram juntos ou separados, um primeiro que o outro? Sim, eu comecei a vir primeiro, mas não pegava firme. Ia uma quinta, outra quinta não ia. Aí depois a gente decidiu pegar firme mesmo e os dois juntos. Aí nisso a gente começou a aprender, né? Um cuidar do outro, dar valor. Né? Antes eu via que o problema era só ele. Para mim eu não tinha problemas, eu não tinha erros, eu não tinha falhas. Isso eu já comecei a me consertar dentro de casa mesmo, porque eu não fazia a minha parte. Como eu trabalhava, chegava muito cansada da loja, aí sempre ficava alguma coisa sem fazer. Aí às vezes eu não passava a roupa dele, não fazia a comida direito, ele sempre reclamava. Mas para mim estava tudo normal, para mim estava bem, ele que não estava gostando. Aí hoje não, eu já faço tudo com mais carinho para ele, cuido dele como mulher, das coisas dele, deixo as camisas dele passadas. Vocês ainda trabalham juntos? Ainda trabalhamos juntos, só que agora tem paz, né? A gente não briga mais na frente dos clientes. Não briga mais, não discute, sempre chega num acordo. Ele me ouve os meus conselhos, eu já ouço ele também. Vocês reclamavam antes um do outro, sim, mas ninguém conseguia ouvir ninguém. Não. Nada, o nervoso tomava conta, a brutalidade em tudo. Mas quando vocês vieram nas palestras, vocês estavam ali sentados para ouvir, né? E essa diferença, às vezes um homem, né, especialmente um homem, pensa assim, o que eu vou aprender? O que eu vou aprender? E na verdade, você vai ouvir e talvez você não tenha conseguido ouvir a sua esposa, né? Você não tenha conseguido se enxergar como marido. E você, mulher, também. Às vezes você olha só para o erro do seu marido, como eu fazia também. É muito típico da mulher também olhar só
para o que o marido está fazendo ou deixando de fazer. Porque normalmente é mais óbvio. E se fazer de vítima também, né? A pessoa acha-se coitada, acha-se a vítima, porque ela consegue ver todos os erros do outro e ainda que ela veja os seus um pouquinho, mas ela tende a minimizar os seus erros e maximizar, aumentar os erros do outro. Então, nada resolve-se quando a pessoa mantém esse foco. Mas quando as pessoas vêm às palestras, elas conseguem enxergar onde elas estão errando e também como mudar. Porque às vezes, você, por exemplo, você sabia que você estava errando, você não sabia como mudar. Isso. O que você aprendeu para fazer diferente, Juliano? Depois da palestra, eu aprendi que a gente tem que ser homem, mas não é homem com várias mulheres, mas homem com uma mulher só. Ser fiel a uma mulher só. Depois da palestra eu entendi que a gente tem que ser homem, para cuidar de uma mulher só. De fazer a mulher que a gente tem feliz. De cuidar dela, não é só ter uma mulher do lado ali e fazer com que ela fosse qualquer coisa. Não é assim. Eu comecei a prestar atenção em tudo que eu fazia de errado antes. Hoje, assim, eu parei de fazer. Você conseguiu enxergar o seu erro? Enxergar os meus erros. E também foi apresentado, você não só ouviu, você está errado. Você foi apresentado uma outra maneira, uma maneira melhor de agir. Sim. Hoje eu comecei a ser um homem de decisão. Eu decidi a mudar e vou mudar. Eu coloquei dentro de mim, eu vou mudar, eu vou ser um homem melhor. Eu vou cuidar da minha esposa, porque ela que vive comigo, eu casei com ela para ser feliz, não para viver um sofrimento. Aprendem a ser maridos e as mulheres aprendem a ser esposas, né? Que é uma coisa que as pessoas não sabem. Elas querem se relacionar, elas querem estar num casamento, mas elas não sabem, por exemplo, o homem não sabe cuidar da esposa e ela, claro, reclama, ela quer ser cuidada. Né, como qualquer esposa, mas ela também não sabe cuidar do marido, ela não sabe ser esposa para ele. Às vezes não sabe o mínimo, o básico, como por exemplo, a Alessandra, você não sabia nem falar com seu marido. Você disse que quando você abria a boca para falar, aquilo irritava ele ao máximo. Você aprendeu até a mudar a maneira de falar. Sim, porque ele não suportava ouvir minha voz. Ele falava, eu não aguento mais te ouvir. Era assim. É muito alto. E hoje não, a gente senta, conversa, tem paz para conversar. Ele ouve, tanto que eu queria. Ele não me ouvia, então eu gritava, eu falava alto. Não, se eu gritar, ele vai me ouvir. Eu falava assim, eu queria me impor. Hoje não, ele me ouve, né? Eu falo para ele o que eu penso. Se ele vê que tá certo, ele faz. Quer dizer que hoje você fala um tom mais baixo, mais calma. E ele te ouve. Ele ouve. E antes você gritava e tal, e ele não te ouvia. Não ouvia e reclamava. Ele mesmo falava, eu não aguento mais. Como está então o casamento de vocês depois de 6 meses na palestra? Como vocês estão hoje? Pela primeira vez, depois de 3 anos e tal juntos, você vários relacionamentos anteriores, Juliano, você, Alessandra também. Como vocês estão hoje? Nesses 6 meses, a gente tem o que a gente não teve esses 3 anos. E em outros relacionamentos também. Hoje a gente tem paz. Hoje o nosso casamento é realizado. Esses 6 meses é o que vocês nunca tiveram na vida? Nunca tiveram na vida. Nem em casa, nem com os pais. Até eu paro para pensar que não mudei. Do jeito que eu mudei com ela. Então hoje você sabe que não era normal a vida que você levava? Não era normal não. Hoje até para me deitar, quando eu deito assim, que ela vai deitar depois, que a gente só dorme junto. Se eu vou dormir, ela dorme também no mesmo horário. Aí ela vai me dar um copo com água. E antes eu não levantava. Mas agora eu levanto. Já era uma briga. E vou lá e pego o copo com água e pego para ela. Ok, muito obrigado pela participação de vocês. Continuem firme, porque é um aprendizado eterno, né? Não deixem a palestra para vocês manterem, consolidarem o que já aprenderam, construírem por cima. Que vocês vão prosperar mais nos negócios e tudo mais. Tá bom? Tá bom. Parabéns. E você que está em casa e também quer a mudança do seu relacionamento. Talvez você nunca conheceu a felicidade no amor, nunca. Mas você vai conhecer. Venha participar nesta quinta-feira. Eu estarei às 10 horas da manhã e a Cristiane estará com a Cristiane comigo, 10 da manhã e às 8 horas da noite também aqui no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 no Brás. Você é bem-vindo, a entrada é gratuita e aberta ao público. Faça esta prova, não espere 2017 para você fazer o que você precisa fazer para mudar a sua história de vida amorosa. Você vai acompanhar agora mais detalhes sobre esta quinta-feira e nós vamos voltar para responder perguntas dos nossos alunos. Não saia daí.
Amores mal resolvidos, expectativas que se tornam frustrações. A vida amorosa de muitas pessoas é assim, repleta de sonhos interrompidos. As decepções fazem com que aquele desejo de ser feliz no amor pareça impossível de ser conquistado. E é por causa destas desilusões que a sociedade grita aos quatro cantos que casamento é sinônimo de infelicidade, que o amor machuca e que todos são infiéis. Mas isso não é verdade. E você saberá o porquê na próxima Terapia do Amor. Todas as pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos ou então que nunca chegaram a realizá-los devem estar presentes. Será a sua chance de encontrar a verdadeira felicidade amorosa. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10, às 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Entrada e estacionamento gratuitos. Meu nome é Pablo. Meu nome é Michele. Eu estava com a vida completamente destruída. Quando cheguei na adolescência, eu me envolvi no crime, me envolvi no tráfico. E quando eu conheci ela, eu era do mundo do crime. E aí foi até então que eu levei 6 tiros, um tiro no rosto, no peito. Eu era um caso perdido, eu estava viciado em droga. Eu sabia fazer a droga, mas também eu era viciado nela. Viciado em cocaína, viciado em maconha. Caso perdido, tentei me matar. E eu fiquei uns 4 anos sem conseguir dormir de noite. E foi um dos piores momentos da minha vida. A gente brigava muito, ele passava a noite toda fora, em festas, usando drogas. E quando chegava em casa, ele queria me bater, ele me batia. E foi quando uma tia minha me falou que teria jeito para nós dois, me convidou para assistir uma das reuniões na igreja, né? Foi então que eu decidi ir. Aí fui, no início ele não ia comigo. Então teve uma certa noite que eu ia botar a pessoa que eu amo muito, que é meu pai, eu ia botar ele na cadeia, por culpa minha. Meu pai honesto, nunca fez nada de errado. E ali eu pedi uma chance para Deus, mais uma chance, que ele já tinha me livrado da morte. E aí eu pedi para Deus, se o Senhor me salvar dessa, amanhã eu tô indo na casa do Senhor, eu vou na igreja, porque ela já estava indo. E aí Deus deu um milagre, e meu pai foi salvo, não foi preso. No outro dia eu fui para a igreja determinado. E chegando na igreja, eu comecei a ver os testemunhos das pessoas que tinham a vida derrotada, que elas estavam mudando de vida. E logo em seguida foi apresentado para nós a Fogueira Santa do Monte Sinai. E aí a gente naquela situação de não ter nada, não ter o dinheiro da passagem. A gente estava numa miséria mesmo. Eu vi os testemunhos das pessoas que elas faziam a Fogueira Santa e mudavam de vida. E eu falei, então eu vou mudar também. E foi então que eu gerei meu sacrifício. A gente fez com fé. E desde então nossa vida mudou. Desde a primeira Fogueira Santa, tudo mudou. O maior dos meus sonhos vou levar para o Sinai, pois sei que há um Deus que tudo pode se crer. Deus curou a gente do vício das drogas. Deus mudou o nosso interior, que a gente tinha um interior muito pobre. Por dentro, a gente era muito fracassado por dentro. E veio uma mudança de espírito. A gente começou a ter outro nível de pensamento. A gente foi lavado por dentro. E aí a gente começou a ter visão. Deus abriu nossas visão. Deus deu a direção, deu um presente. Me deu um jogador de futebol. E eu coloquei ele no Grêmio. E o moleque começou a arrebentar. E eu virei empresário dele. Então, eu que vim da pior cidade do Rio Grande do Sul, comecei a trabalhar com futebol, que é uma coisa que é muito difícil de entrar. Mas Deus me botou no futebol e graças a Deus a gente tem obtido êxito, assim, a gente está arrebentando. Aí a gente começou a prosperar, a gente que não tinha nem casa para morar, a gente não tinha uma cama de casal para dormir, a gente dormia numa cama de solteiro.
dividia um lençol de solteiro. A casa que a gente comprou, que a gente conquistou, foi a casa que eu queria, que eu determinei. Eu decorei como eu queria ela, comprei tudo do jeito que eu queria, do bom e do melhor. Tudo que eu imaginei, Deus me deu muito melhor. A Michelle trabalha com... Ela é uma personal shopper. Eu sou personal shopper. E ela vende para celebridades. O que faz a diferença no nosso dia a dia, a gente não esquecer de onde Deus nos tirou. Isso a gente tem guardado dentro da gente. Porque a gente sempre lembra onde Deus nos tirou. E a gente não vai parar por aqui, né? De fé em fé. É só o começo, de fé em fé. A fogueira santa do Monte Sinai foi onde tudo começou, há 7 anos atrás. Então, a pessoa mais fracassada da face da terra, que era eu, mudou toda a minha vida. E hoje eu trabalho com coisas assim que eu nunca imaginei trabalhar. Coisas que só o altar de Deus para nos dar. Coisa que é incrível. Tem dias que eu acordo de manhã e eu falo para ela, olha a casa que a gente mora, olha a cama que a gente dorme, olha o que Deus está fazendo por nós. Pra gente não esquecer de onde a gente saiu. A gente sabe, e tudo começou no Monte Sinai. Tudo começou. Foi lá que Deus abriu as portas e a gente é muito realizado, a gente é muito feliz hoje. Mas graças à fogueira santa do Monte Sinai. Quem quer vencer. Se família e vida amorosa feliz são coisas que você sempre sonhou ter, mas nunca conseguiu, então faça a fogueira santa do Monte Sinai pela sua vida amorosa. Faça a fogueira santa do Monte Sinai pela sua família. Na terapia do amor, nós estamos tomando para nós esta responsabilidade. Aliás, foi nos dada essa incumbência de subir o Monte Sinai em favor da sua vida amorosa e da sua família. E eu estarei agora, no final deste mês de dezembro, subindo o Monte Sinai para orar por você que entende que a sua situação é muito mais do que comportamental, muito mais do que simplesmente precisando de dicas. É algo que precisa da intervenção de Deus. E nós vamos neste monte onde Moisés teve um encontro com Deus, onde ele viu a sarça ardendo, onde Deus falou com ele e o empoderou para livrar o povo da escravidão. Nós vamos lá neste lugar clamar a este mesmo Deus que fez promessas pela vida amorosa, pela família das pessoas. E é uma oportunidade, Cristiane, como o casal que nós acabamos de assistir, que mudou a história de vida através da Fogueira Santa do Sinai. E você vê, Renato, que as pessoas que participam dessa campanha da Fogueira Santa, elas aprendem a impressionar a Deus e Deus impressiona elas, porque todas elas têm uma história que assim, você não esperava ouvir daquela pessoa, daquele perfil de pessoa. Né? Você espera assim, tudo bem, ela mudou, mas ela tem uma vidinha, ok, sabe? Eles conseguiram paz, talvez, conseguiram uma vida melhor, mas você vê que a Fogueira Santa leva a pessoa para um outro nível, que não é só uma melhora, uma vida mais tranquila, mas é uma vida mesmo que você fica assim, O que acontece, coloca a imagem da sarça novamente pegando fogo. O que acontece na vida da pessoa é o que aconteceu com a sarça que Moisés viu lá no Monte Sinai. Olha só essa sarça. A sarça estava ardendo em fogo, mas ela não se consumia. Ela ficava intacta. O fogo estava na sarça, mas o fogo não destruía a sarça. O que acontece? A sarça representa a pessoa. A sarça representa a sua vida. Que antes de Deus descer sobre ela, a sua vida é simplesmente uma árvore seca, apagada. Quantas pessoas estão apagadas? O relacionamento está apagado, o amor apagou. Não tem mais aquele fogo da paixão inicial, aquele amor, aquele carinho do início. Você é uma pessoa apagada com respeito à sua saúde, com respeito até ao seu emocional. Você apagou depois que saiu de um relacionamento, você apagou depois que o seu casamento acabou, você se divorciou, a vida se apagou para você. Parou aquele brilho, você não é mais aquela pessoa que você costumava ser lá atrás. Então,
A fogueira santa do Monte Sinai é para Deus descer sobre a vida da pessoa. E como ele desceu no Monte Sinai e mudou a história daquele monte, mudou a história do povo, a história de Moisés. Moisés estava ali naquela região do Sinai já há 40 anos, apagado. Ele estava ali apagado, esquecido. Mas quando ele subiu no Sinai, o fogo que estava na sarça foi para dentro dele, passou para dentro dele e transformou-o em um grande líder. E é para isso que nós vamos lá para o Sinai, para transformar a sua história de vida. Você que diz assim, para mim não tem mais jeito, não tem jeito, não tem solução para mim. Eu não vejo como que a minha vida vai mudar. Com o passado que eu tenho, com a vida que eu tenho, com a pessoa que eu sou, eu não vejo como. Só o milagre mesmo para mudar a minha história. É para você a fogueira santa do Monte Sinai. E eu convido você para estar com a gente nesta quinta-feira para mudar a sua história familiar e a sua história de vida amorosa. Eu estarei subindo o Sinai por você. E se você quer essa mudança, se esse é o seu maior sonho, ser feliz no amor, ter uma família, então eu vou levar em mãos o seu pedido para o Monte Sinai. Venha nesta quinta-feira para participar, para se informar mais e não perder essa oportunidade. Eu estarei no Templo de Salomão com a Cristiane às 10 horas da manhã e também às 8 horas da noite. E o Cucato com a Cíntia às 3 horas da tarde. Fogueira Santa do Monte Sinai na terapia do amor pela sua vida amorosa. Algumas situações na vida nos fazem desacreditar que é possível ser feliz. Nessas horas, a tristeza, a angústia e a dor começam a dominar os pensamentos. Alguns chegam a perder as esperanças e não acreditam que seja possível recomeçar. A família se desmorona e a vida amorosa fica em pedaços. Sem estes dois pilares fundamentais, todas as outras áreas também começam a ser afetadas. Se você precisa de uma mudança total de vida, se você quer realizar seus sonhos e deseja se tornar um vencedor em todas as áreas, a Terapia do Amor tem um propósito especial para você garantir a transformação completa, capaz de apagar todo o passado de dor e sofrimento. Participe da Fogueira Santa de Israel pela sua família e sua vida amorosa na Terapia do Amor. Nesta quinta-feira, às 10, às 15 e às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Vamos agora responder perguntas dos nossos alunos. A próxima pergunta é da Giane. Tive um relacionamento de 4 anos, tivemos um filho que hoje tem 3 anos e nós nunca fomos casados. Foi muito difícil para mim, porque ele não me compreendia, sabe? Ele é uma pessoa assim que muito de bagunça, de festa, de bebidas e droga. E eu assim, só em casa, roupa, comida e filho. E ele começou a me trair, eu vi a mensagem dele com mulheres. Então eu resolvi, quando eu consegui um emprego, eu resolvi sair de casa. Vai fazer 4 meses que nós estamos separados. E eu fiquei sabendo que ele voltou com a ex dele. E ele vive me mandando mensagem, assim, às vezes pede para mim sair com ele. Já cheguei até a sair com ele, né? E ele dizia assim, preciso de um tempo. O que eu faço? Primeiro, toma juízo. Toma juízo. Não se compra em farmácia, nem em bar, não. Você tem que tomar juízo, porque você se envolveu com um cara de balada, um cara que não era sério, você foi morar junto com ele, você foi arrumar filho com ele, e ainda está nessa situação, ele voltou para ex e você ainda aceita dormir com ele. Primeira coisa que você tem que tomar chama-se juízo, com bastante gelo. Porque a Giane, como muitas pessoas, se colocam como vítimas da situação em que elas se colocaram. Elas vão lá, arrumam uma vida horrível para viver e se colocam como vítimas. Tá vendo? Olha só como ele me trata. Ele só quer ficar na balada, só quer ficar saindo com os amigos, ele fica conversando com outras mulheres. Olha só, não me dá atenção, eu tenho que ficar em casa e ele fica lá na rua. Pois é, mas você entrou no relacionamento com ele, Giane.
sabe? As pessoas que estão... Você que tem uma reclamação no seu relacionamento, você não pode se fazer de vítima. Você tem que ver, ok, como que eu cheguei aqui? Primeira coisa, né? Como que eu cheguei aqui, nessa situação? Quais as escolhas que eu fiz que me trouxeram nessa situação? Então, se você é uma pessoa que quer ir numa balada para arrumar namorado, arruma um namorado, tá? E aí você engravida dele. E aí vocês decidem, bom, vamos, já que tem um filho vindo por aí, vamos morar junto. Você tem que entender que você não está formando uma família. Não é porque está vindo um filho que agora você tem uma família. Não, você está querendo impor uma situação que não existe. Aquela pessoa, aquele homem que dormiu com você e te engravidou, ele não estava pensando em ser um marido nem pai. Então, você o coloca nessa posição, mas ele não estava com essa intenção. Então, ele vai continuar agindo como ele estava, sabe? Ele não queria compromisso nenhum. Então, ele vai continuar traindo, ele vai continuar saindo nas baladas e você vai ficar reclamando. Quer dizer, não faz sentido isso. Não faz sentido. Então, Jeane, você se colocou nessa situação. Então, agora você tem que sair dessa situação e não errar mais. Entender que você tem que se valorizar mais. Agora, você é mãe, você tem que ser mais responsável do que você era antes. Não é você ficar aí saindo de vez em quando com o seu ex, que você vai ser feliz, que você vai ter uma família. Ou você acha que uma noite dessas que você sai com ele, ele vai se apaixonar por você e vai decidir se comprometer, né? Primeira regra para quem está no fundo do poço. Primeira regra. Pare de cavar. Pare de cavar. E você está cavando, você está no fundo do poço e está cavando ainda. Então pare de cavar, Jeane. Pare de sair com ele, aceitar que ele venha, está com a outra, está com você ao mesmo tempo. Você vai buscar agora responsabilizá-lo, ele tem a parcela de culpa dele também. Então, se ele não está cumprindo com as obrigações dele com relação ao filho, então você vai colocar isso em papéis limpos, diante de juiz, de tribunal, se necessário for, para que ele então venha cumprir essa obrigação. E enquanto isso, você vai procurar se valorizar, cuidar de você e não ficar em disputa com outra mulher por este homem. Porque é tudo que o homem quer. Duas mulheres ou mais lutando por ele. Para que ele possa se sentir o rei do galinheiro. O rei do galinheiro e possa fazer as sujeiras dele onde ele quiser. Que vai vir todas as galinhas para limpar a sujeira dele. Então pare de brigar por um homem que não te valorizou, que não te honrou, que não te respeitou e ainda não te respeita. Ele ainda não te respeita. Pare de cavar esse fundo de poço que você está. Aprenda a se valorizar. E quem sabe, você se dando valor, ele também passe a te valorizar. E passe a mudar e subir o nível para poder conquistar você ou reconquistá-la. Ok? Então essa é a nossa dica para você, essa mudança que você precisa fazer na sua vida. Se você quer a nossa ajuda, está preparado para ouvir a verdade, então entre no site escoladoamorresponde.com que nós vamos dar os nossos conselhos para você. Você vai ver agora a história do Fabiano e da Stefanini. Um casal improvável, um casal que tinha tudo para dar errado. Mas através da perseverança da Stefanini, através da luta dela, que ela veio sozinha para as palestras, inicialmente, ela conseguiu salvar a si mesma e depois o seu casamento. Preste atenção. Eu cheguei sozinha, chegamos com muitas brigas, nós éramos solteiros ainda, era tudo desastroso, tinha tudo para dar errado e eu vinha sozinha. E saía, ele fazia chacota, era irredutível. Quais os problemas que haviam entre vocês? Ciúme excessivo, o Fabiano era muito explosivo. Eu lembro que eu ficava, ai, você é grosso, ai, você fala assim, ficava com esse
esse gotejar irritante, sabe? O ciúme era absurdo, o controle que ele tinha sobre os meus passos era muito grande. Discutíamos direto porque tinha insegurança e ele me dava choque de silêncio. Quando algo irritava, ele me ignorava. Como você tratava a Stefanini? Com muita ignorância, essa é a verdade. Eu tratava de forma ignorante, eu falava palavras que magoavam. Não tinha agressão verbal, mas implicitamente eu falava coisas que eu acabava magoando, que acabava machucando. Então, tentava atingir a moral dela, atingir o que ela era, a dignidade dela. Então, para poder ver se eu tinha algum controle naquela relação. E você chegou a fazer por causa de ciúme? Já hackeei celular, acesso a mensagens, e-mail, segui... Hackeou? Isso, exatamente. O que quer dizer hackear? Bom, hackear é quando você acessa, vamos supor, o e-mail, ele tem um login ou uma senha. O login é uma conta onde você acessa por meio de uma senha. Você entrou pelo celular dela? Entrou no celular dela? Isso. Mas, sem ela saber? Sem ela saber. Então, eu fazia escondido, de madrugada. Às vezes, eu acessava o e-mail, mandava e-mail fake para ela, para ver se ela não estava contra a pessoa. Ele me mandava e-mail e eu comecei a ficar apavorada, porque eu recebia ameaças por esse e-mail. E eu falei, eu estou sendo seguida, eu não sei o que está acontecendo. E eu comentava com ele ainda, a gente namorava. Ele, não, será? Eu comecei a ficar desesperada, porque eu falei, por que eu estou recebendo essas coisas? Né? Desequilibrado mesmo. Totalmente desequilibrado. E não era algo que eu sempre fui assim. Eu entrei na nossa relação, a gente teve problemas na nossa relação, e a partir desses problemas eu comecei a ficar desequilibrado, emocionalmente, fazendo coisas que eu jamais imaginaria que eu faria. O que as pessoas que conheciam vocês falavam a respeito do relacionamento? Que jamais daria certo, que jamais a gente ia ser um casal bem-sucedido, nunca. A minha sogra falou isso, a minha cunhada falou isso. Teve uma vez que a minha cunhada me mandou um e-mail falando que eu nunca deveria pisar na casa dela. Ela me mandou um e-mail falando, você nunca vai pisar na minha casa, eu não quero você com acesso com a minha filha, por exemplo. Então, ninguém acreditava na gente, ninguém. Quando você chegou, você veio primeiro sozinha às palestras. Como é que estava o relacionamento? Totalmente destruído, a gente estava separado, eu vim sozinha, e aí eu fui lutar pelo nosso relacionamento, mas aí ele não dava credibilidade. Eu perseverei, continuei, independentemente do que ele me falava e do que as pessoas me falavam e as circunstâncias me falavam, porque estava tudo para dar errado. Quanto tempo vocês estavam separados já? Uns 9 meses. No meu casamento, minha mãe não foi assim, trágico. Comecei a colocar em prática. Então, Stefanini era muito falona, comecei a ficar quieta, a não revidar, porque a gente quer revidar, quer falar. Meu comportamento começou a chamar a atenção do Fabiano. Aí ele começou a me deixar, primeiro ele me trazia, resmungando, às vezes porque eu não conseguia mais vir sozinha. Então ele teve que me trazer. Aí ele começou a me trazer, ficava no estacionamento. E me esperava, dormia no carro, eu sozinha, lutando. Aí ele falava, quando eu saía da reunião, não era maravilha. Ele falava e criticava e me ofendia. Quer dizer, eu tinha acabado de receber uma injeção de fé. Chegava no carro, mas eu não olhava para aquilo. O Fabiano foi mudando da água para o vinho. Então, ele começou a vir comigo, o Fabiano começou a reacender e mudar o comportamento dentro de casa. Aquela pessoa doce que eu conheci, voltou a ser carinhoso, voltou a ser meu parceiro. Hoje me escuta, mesmo que não tenha, só para me ouvir, ele está ali. E a minha vida com o Fabiano hoje é colado um no outro e comunhão de fé, comunhão de sentimento, comunhão de objetivo de vida. Muito mais do que o falar é o ver, né? Então, hoje eu sou referência para as minhas irmãs que também tinham um casamento destroçado, estão vindo, sabe? E estão batalhando também pelo casamento. Eu sou referência para minha mãe, que não veio no meu casamento. Hoje, minha mãe me liga pedindo um conselho para o casamento dela, sabe? Isso é grandioso. Então, a gente poder ajudar outras pessoas e também ter paz em casa. Muitos casais passam anos enfrentando problemas conjugais. E algumas pessoas, por medo de sofrer novamente, preferem ficar sozinhas. Ultimamente a gente não estava com um relacionamento muito legal, por isso que a gente está vindo aqui buscar ajuda. E nós viemos aqui na semana passada e hoje estamos aqui novamente, então não é nada programado, é tudo real. E uma palavra que o Renato disse e que isso mexeu muito comigo foi a palavra voo.
vir, ouvir e obedecer. Então é para isso que nós estamos aqui hoje. No começo eu relutei um pouco, né? Umas 2, 3 semanas. Aí terminei vindo, né? Porque é aquela coisa, você fala assim, terapia do amor, né? Eu pensava, não quero saber de amor, né? Um casamento falido de 20 anos, mas eu não quero saber de amor. Eu tive outra visão da palestra, né? Então hoje eu vejo que na realidade não é o relacionamento, sou eu, a minha alma, né? Eu mudei bastante, né? Eu aprendi a ser uma outra pessoa, não tenho mais mágoa do meu ex-marido, né? Eu tenho um outro relacionamento com ele, até porque nós temos filhos, né? E uma pessoa mais leve, totalmente diferente, né? Hoje eu tenho outra estabilidade. A vida inclui situações que desanimam, que não quer dizer que aquilo é final. A gente tem que entender que, às vezes, para ganhar uma batalha, a gente tem que lutar mais que uma vez. Nós temos que encontrar uma maneira de renovar as nossas forças para continuar lutando, porque senão, quem vai te derrotar não é o problema, quem vai te derrotar é o teu desânimo. As palestras da Terapia do Amor é o que tem transformado o dia a dia destas pessoas que sonham com um relacionamento feliz. Aprendi que, na verdade, nós temos que primeiro cuidar de nós, depois nos preocuparmos com a nossa vida sentimental, ter uma vida tranquila, né? Hoje tem cumplicidade, compreensão. Hoje tem um casamento feliz. Para mim estava bem complicado. Tanto é que no início eu pensei que realmente não ia ter condições realmente da gente estar vivendo junto. Então a gente procurou vir aqui no templo em função das palestras para a gente realmente ter um direcionamento diferente na disposição do nosso casamento. Principalmente a nível de respeito, a nível de ter mais paciência um com o outro, ser mais tolerante, entendeu? Eu fui aprendendo, falei, não, se eu ficar nervosa também, então não vai resolver a situação. Então eu tive que me acalmar e procurar sentar, conversar. E assim foi resolvendo as coisas. E assim que eu comecei a aprender também é que isso aí. Colocar cada ensinamento em prática. Esse é o segredo que tem motivado milhares de pessoas que a cada quinta-feira chegam nas palestras com sede de absorver essas lições. Nas palestras que eles têm desenvolvido, no caso, o que eu tenho mais identificado é a parte que eles falam do comportamento. Então, às vezes, nós temos que nos policiar na forma de tratar, né, a esposa, na forma de nos portar para poder atender as necessidades do casal. Acho que no geral tudo que eles falam realmente são coisas realmente importantes que se você colocar realmente em prática, a tendência realmente é mudar o relacionamento. A coisa não acontece da noite pro dia, entendeu? Você tem que vir, tem que persistir, é uma vez, é outra. Se você começar a vir, parar, aí não vai surtir efeito nenhum. Se você desanimar, se você se permitir desanimar sempre, você vai ser essa pessoa que você é hoje para sempre. Você quer isso? Você não quer isso. Você conhece pessoas que são as mesmas por anos. É a mesma pessoa, não mudou nada. Ela tem a mesma vida de 20 anos atrás. Tem os mesmos defeitos. Por quê? Porque elas desanimaram. Mas as pessoas que vão mudando são aquelas que vencem os seus desânimos. Você vence. Você desanima? Sim, mas você supera o desânimo. O Alexandre e a Thaís sempre assistiam aos programas pela TV. Combinavam uma visita, mas nunca vinham. A gente estava sempre marcando para vir, nunca vinha, até o dia que ele falou, hoje nós vamos. Aí já vai fazer em novembro 2 anos que nós estamos vindo. Ela sempre assistia, né, no sábado e tal. Ela sempre falava, vem cá assistir comigo e tal, né. Eu comecei a assistir umas vezes, aí que me acendeu, aí a gente veio, né. Eu que deu o primeiro passo, a gente está até hoje, vai fazer 2 anos já. Era bem difícil, muitas brigas, traições, falta de confiança, ciúmes, muita coisa errada, insegurança, da minha parte, muita insegurança. E hoje a gente está aprendendo, né, essa parte da insegurança, assim, eu aprendi que não é assim, né, muitas palestras a gente vê e a gente escuta a Renata e a Cris falando que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, é isso que eu levo, assim, pra minha vida e ele também tá sendo, assim, maravilhoso. Lembram da Girleide? A mudança foi tão grande que para quem não queria saber do amor, hoje ela tem outro pensamento.
Tô preparada, esperando, né, a pessoa certa, me tornando a pessoa certa para a pessoa certa também, né? Faça uma coisa diferente nesta quinta-feira, 10 horas da manhã ou às 8 horas da noite, venha participar da palestra da Terapia do Amor. A sua vida vai começar a mudar a partir desta quinta-feira, eu garanto isto a você. Faça a sua parte, estaremos aqui no Templo de Salomão, mas em todo o Brasil também acontece a Terapia do Amor. Acesse o site terapiadoamor.tv para mais endereços. Ok, voltamos amanhã. Tchau, tchau. Até lá, alunos. Tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.